Oi, eu sou a Glênia, eu sou mãe de 4 crianças que chegaram na minha vida pela via da adoção. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história. A adoção, ela entrou na minha vida muito antes de eu entender que isso já estava acontecendo. Eu me lembro que lá na minha adolescência, eu sofria com alguns sintomas que eu não entendia muito bem o que era. E eu lembro que eu questionava, os médicos ginecologistas que a minha mãe me levava sobre um desconforto e dores que eu sentia no meu útero. Mas nunca ninguém descobriu nada. Nunca ninguém investigou também. E assim a minha vida foi continuando. Até o certo momento que eu e meu marido, a gente decidiu, aumentar a nossa família e ter nosso filho. Foi aí que a gente encontrou as dificuldades, para gestar. Primeiro, obviamente, como a maioria das pessoas na nossa sociedade, a gente tenta pelos métodos naturais, e não foi possível. E aí eu fui entender por que não estava sendo possível, eu descobri a endometriose. Eu acho importante falar sobre a endometriose porque é uma doença muito comum e, se detectada precocemente, consequências são muito menores em relação ao que ela deixa no nosso corpo. Eu descobri já era bastante tarde, mas mesmo assim, com todos os médicos me acompanhando, os exames que a gente estava fazendo, a gente entendeu que seria possível a gente conseguir engravidar. Fizemos tudo que foi possível. Tudo que foi possível com os melhores médicos, os melhores tratamentos, as melhores medicações. 7 anos nessa luta. Até que eu comecei a pensar por que daquilo tudo. Por que aquilo tudo estava acontecendo na minha vida? Não estava certo eu me submeter a tantos tratamentos invasivos e sofridos. E foi um momento que eu comecei a refletir que talvez aquilo era, não sei, um sinal, algo muito difícil para mim acreditar, mas a vida acabou me direcionando para que eu entendesse que eu precisaria refletir sobre isso e aceitar que isso estava acontecendo na minha vida. E aí eu comecei a entender que eu precisava me acalmar. O meu marido chegou para mim e disse: não, chega, a gente não vai mais dar sequência, nesses tratamentos porque tá fazendo a gente sofrer demais. As coisas não estavam fluindo, os médicos não estavam conseguindo explicar, porque apesar de haver uma dificuldade, para engravidar por conta da endometriose, existia possibilidade ainda, com os métodos de fertilização in vitro. Foram 7 tentativas. Hoje eu me arrependo de ter insistido tanto, de não ter aceitado a situação antes. E aí, claro, conforme as coisas foram acontecendo, com muita terapia, que é super importante pra gente ressignificar as nossas dores, viver o luto de não conseguir gestar, porque isso traz muitas consequências pro feminino, pra mulher, assim. E tudo isso eu precisei trabalhar durante todo esse tempo e acho que por isso que foram tantos anos nos dedicando à tentativa de fertilização. A adoção, ela sempre fez um barulhinho aqui pra mim, desde muitos anos atrás. Mas eu nunca, talvez, dei ouvidos, dei a atenção que merecia. Quando eu entendi que eu precisaria aceitar a nossa condição, a nossa situação e deixar as coisas acontecerem, as coisas realmente aconteceram e de uma forma muito rápida. A gente entendeu que a gente precisaria fazer contato com o que é adoção, estudar sobre adoção, participar de grupos de adoção. E assim a gente foi fazendo, até que quando eu vi a gente já estava com toda a papelada no fórum, a gente já estava com tudo que precisava e dentro da fila da adoção, ou seja, habilitados para adotar. E daí em diante foi tudo muito rápido. Em 6 meses os meus filhos chegaram para mim. Eu digo que eu encontrei os meus filhos porque realmente fui eu que encontrei eles. Existe um site que se chama Busca Ativa, que é um site que o governo de Santa Catarina, enfim, e tem mais em outros estados. A gente só pode entrar no site quem é habilitado, não é
não é todo mundo que pode, né? Então só quem tá apto a adotar. Eles colocam ali as crianças que infelizmente não são tão procuradas, né? Quando a gente descreve lá que criança que a gente gostaria que viesse para nós. Quando a gente entra na adoção, tem uns itens que a gente tem que preencher, que descreve, né, qual a criança, idade, enfim. E na busca ativa, é uma chance das crianças que não são tão procuradas ou desejadas terem uma outra oportunidade. E eu entrava nesse site, eu entrava na busca ativa e sempre me frustrava muito, porque eu ficava muito triste de ver aquelas crianças lá e eu ficava perguntando quando que vai ser o momento que eu vou saber que são os meus filhos. O que eu vou sentir? Eu não sabia. Eu não sabia como que ia ser. Até o dia que eu encontrei os meus. Eu tive a certeza, na hora que eu botei o olho neles, eu tive a certeza que eram eles. Eu apertei num botão dizendo que eu me interessava por eles. Eu tava sozinha em casa, meu marido não tava. Depois ele chegou em casa e eu disse, achei nossos filhos. E aí ele disse, ai, como assim? E são 4. E aí ele, meu Deus, como assim? E aí começou um desespero, porque claro, né, 4 crianças, a gente nunca tinha imaginado que seriam 4. Os nossos critérios eram 2 crianças, até 2 crianças. Mas quando eu vi eles, assim, né, e principalmente quando eu via a minha filha mais velha nas fotos e nos vídeos, porque a gente não tinha também opção de adotar criança mais velha, ou seja, uma adoção tardia. Isso não estava nos nossos planos, assim. Mas quando eu botei o olho nela, eu senti como aquela menina precisava de cuidados. Eu senti que ela tomava conta dos irmãos e que ela não estava tendo a oportunidade de ser filha, de ser cuidada. E aquilo me tocou muito, assim. Eu entendi que nunca haveria possibilidade de separar eles. E também não tinha essa possibilidade, porque eles entenderam que as crianças precisavam ficar juntas. Seria muito traumatizante para eles separar, porque eles são muito unidos. Eles são um grupo de irmãos, assim, que eu nunca vi a forma como eles se tratam. Então, eles cuidam muito um do outro, se protegem muito. Seria muito traumático fazer algum tipo de separação ali. E aí as coisas foram acontecendo. Eu lembro que quando eu apertei no botãozinho lá da busca ativa, eu recebi 4 e-mails. E aí eu pensei, meu Deus, agora, daqui pra frente vai ser tudo 4. E aí a gente não tinha nada preparado, porque a gente estava entendendo que ia demorar muito, né, pra gente ser chamado, nosso telefone tocar, como a gente fala quando a gente entra na fila. Mas como a gente acabou, né, encontrando as crianças pelo busca ativa, foi muito rápido. E aí a gente demonstrou interesse, entraram em contato com a gente, tinha mais interessados por eles, mas eu não sei por que acabou que a gente fomos os escolhidos. Quer dizer, eu sei por quê. Porque tava tudo direcionado para que fosse dessa forma. Assim como tudo que a gente passou antes de aceitar a adoção, tava tudo fluindo para que a nossa família se reencontrasse. Porque a gente podia até estar separado, mas a gente já era família, com certeza. Aí a gente fez chamada de vídeo com eles, ali já começou a desenvolver o vínculo, e chamar de pai, de mãe, quando é que vocês vêm buscar a gente. Em uma semana a gente estava lá, passamos uma semana com eles e quando a gente voltou eles já vieram junto. A gente não tinha nada preparado, então a gente teve que ver tudo, cama, né, arrumar quarto, roupa, escola, tudo. E a partir daí a gente seguiu a nossa vida, né, parece que eles preencheram esse vazio que a gente sentia que existia na nossa vida e que a gente estava em busca deles para que fosse preenchido, e formou a nossa família.